quando o veneno estava na panela. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui viajando em Sergipe, Aracaju, vim para um treinamento. Seja muito bem-vindo a mais um Devocional e hoje eu quero falar sobre uma das histórias mais esquecidas do Velho Testamento, mas que carrega um princípio profundo demais. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, quando a Bíblia diz que havia fome na terra, os discípulos dos profetas estavam reunidos com Eliseu e resolveram fazer um ensopado numa grande panela. E aí um homem saiu ao campo para colher ervas, e só que sem perceber, ele pegou uma planta venenosa e colocou dentro da panela e tudo parecia normal, a aparência boa, o cheiro bom, mas quando começaram a comer, gritaram: "Homem de Deus, há morte na panela." Escute isso aqui. A panela parecia certa, o ambiente parecia certo, as pessoas eram certas, mas havia algo contaminando lá dentro. E eu penso que esse texto conversa muito com a nossa geração, porque nem todo veneno tem aparência de veneno. Tem coisa que entra na vida da gente com aparência de oportunidade, mas destrói a paz, sabe? Tem conversa que parece inofensiva, mas contamina o coração. Tem ambientes que parecem produtivos, mas mata lentamente a alma. Tem conteúdos que parecem inteligência, mas afastam o homem da verdade. Repare bem. O problema daquela panela não era a intenção. Ninguém ali queria fazer o mal. O problema era o discernimento. E talvez uma das maiores crises da nossa geração não seja a falta de força, mas a falta de discernimento, sabe? Tem gente forte emocionalmente, forte intelectualmente, forte financeiramente, mas fraca para discernir o que entra dentro da alma, sabe? E deixa eu te falar algo profundo nessa manhã. Cansado. O veneno quase sempre entra aos poucos. Ninguém destrói a própria vida de uma vez só. Ela vai colocando pequenas coisas na panela, sabe? Pequenos hábitos, pequenas concessões, pequenos desvios, pequenas corrupções. A gente até falou sobre isso ontem, não é? E quando a gente percebe, a alma começa a adoecer. E a Bíblia não diz que eles perceberam na hora que colocaram a Eva. Só descobriram quando começaram a sentir os efeitos. Porque algumas escolhas só mostram danos depois. Sabia disso? Tem gente hoje vivendo consequências emocionais de decisões que pareciam pequenas lá atrás. Não é forte isso, né? E olha isso aqui. Olha para uma coisa aqui. Eliseu não joga a panela fora. Ele pede farinha. E a farinha, em muitos momentos bíblicos, aponta para uma provisão, para um sustento, sabe? Para uma pureza, para uma oferta. E aquilo que estava contaminado foi curado por algo vindo das mãos de Deus. E aqui existe um princípio poderoso. Deus ainda consegue restaurar ambientes contaminados. Talvez hoje você olhe para sua mente e diga: tem morte aqui dentro. Ansiedade, confusão, excesso de peso emocional, pensamentos tóxicos, cansaço espiritual. Mas escute bem, o Senhor ainda tem poder para purificar o que foi contaminado. Tu crê nisso? Só que existe uma responsabilidade nossa também. Precisamos vigiar, sabe? O que estamos colocando na panela da alma. O que você escuta o dia inteiro? O que você alimenta dentro de si? Quem tem acesso ao seu coração? Quais ambientes têm moldado sua mente? Entende? Porque tudo isso cozinha dentro de você. Não é? E guarde uma coisa nessa manhã, nesse dia. Nem tudo que alimenta nutre. Tem coisas que só ocupam espaço, enquanto mata silenciosamente. Não é forte isso? E outra coisa, aqueles homens perceberam rápido que havia morte na panela porque ainda tinham sensibilidade. O problema é quando a pessoa se acostuma com o veneno, sabe? Quando o errado vira normal, quando a alma perde o paladar espiritual, isso é perigoso. Peça discernimento ao Senhor hoje. Nem tudo que parece crescimento vem de Deus. Nem toda porta aberta é direção. Nem toda conexão é aliança. Pegue essa daí. Nem toda conexão é aliança. Às vezes o inimigo não destrói pelo ataque, destrói pela contaminação. E hoje eu quero te incentivar a fazer uma oração simples, né? Diga: Senhor, mostre o que está contaminando minha alma, antes que isso produza morte dentro de mim. E eu creio que Deus vai trazer limpeza para o seu coração, discernimento e cura sobre áreas da sua vida que estavam adoecidas em silêncio, sabe? Que o Senhor guarde sua mente, guarde seu coração, guarde sua essência e que nunca falte discernimento para perceber o que entrou na panela, antes que isso destrua aquilo que Deus está construindo aí dentro de você. Amém? Que Deus abençoe
o seu dia, que a poderosa mão do Senhor seja contigo, que você tenha um excelente final de semana recheado da graça de Deus. Estou aqui cansado, muito cansado, desde ontem aqui em treinamento com a equipe em Sergipe, uma indústria muito grande aqui, mais de 600 vendedores vão passar pelas minhas mãos, para a glória de Deus, e dividindo, né, pelos meses que a gente fez aqui várias turmas, e o corpo cansado. Aproveito para pedir oração a você, interceda por nós. Daqui a pouquinho estou indo para o próximo treinamento, daqui a pouco tem que estar lá agora de 7 um quebradinho, e creio que vai ser uma bênção. Você que está aí, interceda pela minha vida, ore para que o Senhor me dê sabedoria, ousadia do seu espírito, graça do seu espírito, para que o mal seja repreendido e o nome do Senhor seja glorificado. Eu preciso das suas orações, amém? E final desse mês, do dia 29 a 31, nós teremos um evento para homens. Você que está assistindo aqui que é mulher, fale com seu marido, fale com seu irmão, fale com seu pai. Vai ser tremendo, o ambiente de adoração, o ambiente profético. A mão de Deus tem repousado sobre aquela fazenda e estou crendo em dias extraordinários para a glória de Deus. Fale comigo aqui, me chame, porque tem coisa grande do céu. Me chame lá num PV do Instagram. E você tem um filho, tem um irmão, tem um vizinho, ele não pode ficar de fora. Conto com você. Nos vemos aqui amanhã. Deus abençoe sua vida.